Quero salvar os ouvintes, aleluia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra nesta manhã para os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo de número 8, a partir do versos 12, que está escrito assim: E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar num barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aleluia. Meus amados, esta palavra do Senhor que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Vejais o que o Senhor Jesus Cristo Ele vai trazer para a minha vida e para a tua vida, nesses dias atuais que estamos vivendo do século 21. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, fez muito milagre, fez muito prodígio, muitas maravilhas. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus libertou, Jesus deu vida aos mortos, Jesus desprendeu língua de mudo, abriu o ouvido do surdo, aleluia, fez cego a enxergar, deu entendimento, deu sabedoria, aleluia, a todos aqueles que quis receber da parte do Senhor e eles adquiriram o teu milagre. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se chega naquele lugar. Aleluias. E muitos sabendo, conhecendo o poder, a glória de Deus sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, ainda eles queriam ver o milagre para acreditar. Eles queriam ver algo extraordinário para poder acreditar. Mas Jesus vai e diz: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não se dará sinal algum. Aleluia. Porque eles sabiam, aleluias, da glória de Deus. Eles sabiam dos milagres que Jesus já tinha feito e continuava fazendo. Mas eles ainda queriam ver algo para crer. Aí eu vos pergunto, sabe por que nós, nos dias de nós, hoje, no dia deste século, aleluia, que nós estamos vivendo, nós não está vendo mudo sendo desprezo a sua língua para falar. Nós não estamos vendo surdo sendo aberto os teus ouvidos para ouvir. Nós não estamos vendo coxo se levantando da cadeira de roda, aleijado de pé, marchando na presença do Senhor. Sabe por quê? Nós não estamos vendo muito em nosso meio os mortos ressuscitar. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para essa geração incrédula, que não crê em Jesus, que não crê no teu poder, na tua glória, aleluias, na tua existência, das tuas maravilhas que Ele pode fazer na vida, e fica pedindo: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero receber, eu preciso, eu necessito, dai-me, mostra-me, aleluia. Mas uma coisa é necessária. Jesus disse para os teus discípulos: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Sabe por quê? A incredulidade. Jesus disse: guarda de viver a incredulidade. Guarda-se de contaminar a tua alma, o teu pensamento, o teu coração. De você mesmo se cegar. De você mesmo não querer enxergar, aleluias,
que o milagre está na tua frente, o dono do milagre está contigo, o dono do milagre está no meio, aleluias, da tua casa, da tua família, porque Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação do século do século. Mas aí não queremos nos posicionar para ver o milagre acontecer, aleluias, e ficamos exigindo de Jesus, querendo que Ele nos mostre, querendo que Ele nos dá, querendo que Ele faz acontecer diante dos nossos olhos. Para que nós acredita, aleluias. Mas o Senhor diz que é preciso, para acontecer o milagre, é preciso que eu e você se guarde incontamináveis das incredulidades, da mentira, do engano, da falsidade, das falsas doutrinas, de homens insensatos, hipócritas, que ensina engano, mentira, que desvia da sã doutrina da palavra de Deus, que fica profetizando aquilo que não é de Deus. Aleluia. Por isso que você não está vendo o milagre acontecer. Mas o Senhor diz: se você e eu se guardar destas contaminações, nós veremos o milagre de Deus acontecer. Nós veremos o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas, na vida daqueles, meus irmãos, que nós orarmos. Porque o Senhor, Ele que faz o milagre. Aleluias. Só basta eu e você nos guardar das contaminações, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós exercemos, aleluia, para que o milagre aconteça nas nossas vidas, para que o Senhor se revele a tua glória nas nossas vidas, aleluias, porque de outra maneira esta geração, também nos dias de hoje, não verás os sinais de curas, de prodígio, de maravilhas, aleluias, por causa da incredulidade. Eu sei que tu crê que Jesus existe. Eu sei que tu crê que Deus existe. Eu sei que tu crê que o Senhor voltará para levar um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas uma coisa que tu não acredita em você mesmo. Você não acredita que tu é capaz de ser transformado, por isso tu não luta por isso. Aleluia. Por isso você não peleja para ver mudança na tua vida, para o milagre acontecer. Aleluias. Mas você acredita que Jesus vai voltar. Aleluia. Você acredita que Ele fez no passado, mas Ele ainda continua fazendo no presente, no nosso meio. Basta eu e você se posicionar, basta eu e você tão somente crer no Senhor, nosso Deus, e no nosso Senhor Jesus Cristo. E veremos a glória de Deus, o milagre de Deus. Você colocar tuas mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Você colocar tuas mãos sobre um demoniado e ele ser liberto. Você colocar tuas mãos sobre a vida do mudo, do surdo, do cego, e o milagre do Senhor acontecer e o cego enxergar. Aleluia, o coxo andar. Aleluia, o surdo ouvir e o mudo falar. Mas o Senhor disse: guarda-se das contaminações da incredulidade. Aleluias. Meus irmãos, um certo dia, aleluia, eu fui ministrar em uma congregação. Aleluias. E eu saindo, mês passado, eu voltando, aleluias, da pregação, eu passava pela principal, aleluia, aqui do Baianão. A chegar depois do Grill, aleluias, uma mercearia, aleluias, e de repente eu vinha de moto devagar, eu via, o carro passou, uma Hilux com uma velocidade por perto de mim, e quando eu ouvi na minha frente, só o barulho, foi um barulho tão forte que foi como se o carro tivesse batido numa parede. Aleluia. E eu diminuí mais ainda a velocidade da minha moto e eu só vi aquele jovem subindo e bateu na parede, ali perto do Grill.
Quando ele bateu na parede, naquele chão, ele subiu uma velocidade e ele bateu lá. Aquele carro atropelou aquele jovem, perto da padaria Pão Francês e do Gril. E ele caiu. Eu só desci da moto, orando e pedindo misericórdia, tremendo, glorificando, exaltando a Deus. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu orava, mas tudo em meu coração eu pedia misericórdia, misericórdia, Jesus. E eu desci daquela moto. Aleluia. O cara da Hilux simplesmente olhou. O jovem virou a cabeça assim, com aquele olho em desespero, já morrendo. Aleluia. E eu vendo aquilo, meus irmãos, aleluias, e eu ali em desespero, chorando, clamando com a minha alma a Deus, e aquele jovem, aqueles olhos assim, ó, em desespero, esbugalhado para fora, e o sangue começou a descer no lado da cabeça dele. E eu fui e coloquei as mãos sobre o peito dele, o cara da Hilux fugiu. E eu comecei a clamar a Deus, ouvi só o coração dele, fez as últimas batidas. Tuf, tuf. E ali aquele jovem morreu. Aleluia. E eu comecei a clamar ao Senhor. Eu chorava com a minha alma e com as minhas mãos sobre a vida daquele jovem. E eu vi dentro dos olhos dele o tormento. Aleluia, porque foi uma pessoa que estava morrendo, aleluia, ali diante dos meus olhos, e eu via dentro daqueles olhos que estava saltitado para fora, aleluia, eu via ali o tormento. Aquele jovem não tinha mais salvação, aquele jovem, o inimigo ia levar a alma dele, e eu vi ele morrendo ali na minha frente. E eu comecei a clamar ao Senhor. Comecei a clamar ao Senhor, de repente juntou uma multidão. E olhou, quando viu que aquele jovem já estava morto, com os olhos saltitados para fora. Simplesmente, meus irmãos, a multidão sumiu. Eu virei para trás e gritei: chama SAMU, chama SAMU. Quando eu virei, não tinha ninguém mais atrás. E eu simplesmente mantive a minha mão sobre aquele jovem e comecei clamando e pedindo misericórdia e dizendo: Senhor, dá oportunidade. Senhor, cura, meu Deus, traz a vida dele de volta. Não deixa que Satanás cefa esta vida, meu Deus. E comecei a clamar, comecei a pedir misericórdia e suplicar ao Senhor. De repente eu senti aquela glória de Deus tremenda descendo sobre aquele lugar onde eu estava ajoelhada perto daquele jovem. E de repente, aleluia, eu senti o coração dele voltou a fazer tudo, aleluia. E eu comecei a clamar, e a glória de Deus foi tão forte na minha vida e na vida daquele jovem, e de repente o Senhor começou a tomar a minha boca profetizando ali na vida daquele jovem, e de repente os olhos dele, que estava duro, começou a voltar ao normal, e ele mexeu as pálpebras dos teus olhos, e de repente, aleluia, ele virou a cabeça para o lado, aleluia, o Senhor começou a mandar eu profetizar sobre a vida dele. E eu comecei a profetizar na vida dele, e o Senhor começou a mandar eu falar, entregar para ele, aleluia, o que o Senhor estava mandando eu falar. E assim eu falava nos ouvidos dele naquele lugar. E de repente a multidão foi se juntando, uma grande multidão naquele lugar, aleluias. E eu dizia a ele: tu estava me entendendo? E ele dizia sim, aleluia. Ele começou a falar, e ele disse: eu estou entendendo. Eu falei: Jesus disse, fala o que ele fez na tua vida, e ele está te dando a oportunidade de sair dos caminhos que tu está andando. O Senhor está te dando uma nova vida, e vai, conte o que Deus fez na tua vida aqui hoje neste lugar, porque Satanás cefou a tua vida, mas o Senhor te devolveu, aleluia. E ele ali, ó, deitadinho no chão,
Quando a multidão se ajuntou, aleluia, o sangue ainda estava no chão, mas o Senhor me dizia: toca sobre o corpo dele, que eu não vou permitir nenhum osso ser quebrado, aleluias. E eu comecei a tocar nas costas dele, aleluia, nas pernas dele, na cabeça dele. O Senhor dizia: eu vou restaurar, eu vou curar, não vai ficar um osso quebrado sequer. E eu senti aquela glória tremenda do Senhor naquele lugar e na vida daquele jovem. Quando chegou uma mulher e ela disse bem assim: eu vou levar ele para a UPA. Eu falei: moça, o Senhor já curou, o Senhor já deu vida. Ela falou: eu sei que crente assim confia em Deus, mas agora ele precisa de um médico. Eu falei: o médico já esteve aqui e já curou e já deu vida. E aí ele pegou, aleluia, o jovem foi se assentar. Ela disse: não toca nele. Eu falei: Jesus já tocou, o Senhor já tocou nele, aleluia. Eu falei: deixa ele se levantar. E o jovem sentou, e depois o jovem, aleluia, eu dei a mão para ele, ele levantou, se colocou de pé, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele se colocou de pé, igreja, aleluias. Ele se colocou de pé naquele meio daquela multidão, ali perto do grill e da pão francês. Depois a mulher disse: eu vou levar ele para o médico. Aí ele sentou no banco da doblô na frente, ele foi andando até a doblô e sentou no banco da frente. Depois ele disse para ela: eu não quero ir para o hospital, eu quero ir para minha casa. E ela levou ele para a casa dele, mas ele foi em paz, em nome de Jesus Cristo. Ele foi com vida, sem nenhum osso quebrado, aleluias. Isso não é para me exaltar, mas para te dizer que se eu e você tão somente crer no Senhor, veremos a glória de Deus acontecer ainda em nosso meio. Mas é preciso eu e você não se contaminar com as incredulidades e achar que Jesus não faz, porque Ele faz. Então tão somente crê, se guarda da contaminação e deixa Jesus te usar para fazer milagre nesta terra, porque há muitos doentes, há muitos endemoniados, há muitos oprimidos, há muitos fracos, há muitos que precisam que tu vá até Ele, Jesus te direcionará até a eles, e você precisa estar com a tua vida ligada no Senhor, porque Ele diz: grandes coisas, se vós creis, vós fará. Então é tempo de crer, é tempo de mudança, é tempo de buscar, porque há muitos necessitados que precisa que tu vá fazer o que Jesus te chamou. Por isso, nesta manhã, aleluia, põe a tua vida no altar e peça ao Senhor que te enche de glória, te enche da presença para o milagre acontecer na vida dos que precisam. Em nome de Jesus, seja a tua vida abençoada nesta manhã e que tu tenha ânimo e força, aleluia, para se levantar e buscar o Senhor. Amém.